Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um método de treinamento que pode ser uma boa alternativa para quem não tenha a possibilidade de fazer treino de altitude, de ir para o Quénia, ir para as montanhas e estar lá a 2000 metros de altitude ou 3000. E portanto este vídeo vai ser super importante porque vamos dar aqui uma alternativa de treinos que podem, de certa forma, substituir este tipo de vantagens do treino de altitude. O treino de altitude é muito utilizado por atletas e corredores de elite porque tem muitas vantagens em termos do volume plasmático, em termos da eficiência energética. Portanto, em termos resumidos, é um tipo de treino em que nós vamos treinar com pouco oxigênio e por corrermos em pouco oxigênio vamos habituar o corpo a correr em condições mais difíceis e portanto acabamos por depois, quando chegamos cá ao nível do mar a correr normalmente, então acabamos por depois a correr de uma forma muito mais fácil, correr e portanto existe essa grande vantagem que, por exemplo, os corredores quenianos têm, porque normalmente já treinam nesse tipo de ambiente. E depois os corredores que não são quenianos vão para esse tipo de ambiente para depois se habituarem também a correrem com pouco oxigênio e depois então vão conseguir correr muito melhor e muito mais rápido. Existem muitos benefícios fisiológicos por causa disso e é disso que nós vamos falar então, de um treino alternativo que vai permitir também ter esses mesmos ganhos. Existem vários estudos que mostram que correr em ambientes quentes ajudam a aumentar o volume plasmático em cerca de 4 a 6% e também melhoram o desempenho de resistência entre 4 e 8%, que são números muito comparáveis ao treino em altitude. Por isso é que correr com calor, correr em tempo quente, é um tipo de treino que nos vai ajudar a obter ganhos muito próximos daquele que se obtém com o treino em altitude. Por exemplo, existe um estudo de 2010 que mostrou que corredores treinados em calor, cerca de 40 graus, por 10 dias, conseguiram melhorar o tempo até à exaustão em cerca de 32%, que é uma brutalidade. Eu não estou a dizer para nós começarmos agora a correr com 40 graus. Não é isso que estamos a falar. Existem muitos cuidados que nós devemos ter com o calor. Nós vamos mostrar aqui quais é que são os protocolos que devem ser seguidos para quem queira fazer este tipo de treinos. Mas nós não estamos a dizer para agora começarmos a correr todos os dias com 40 graus para conseguirmos melhorar a nossa corrida. Não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de outra coisa completamente distinta, que é tentarmos ter os mesmos benefícios que se obtêm com o treino em altitude, da mesma forma que nem todos os corredores conseguem correr em altitude, 2000, 3000 metros, também correr com temperaturas muito altas, também nem toda a gente consegue. Portanto, há que realçar isso sobre os cuidados que se deve ter com este tipo de treinos. Aliás, existem vários estudos que mostram que a temperatura ideal para obter este tipo de benefícios ronda entre os 30 e os 35 graus, com uma umidade relativa de entre os 30 e os 50%. É um tipo de ambiente que, apesar de não ser ambiente fácil para correr, acaba por não ter riscos excessivos para os corredores. No entanto, tem que haver uma ambientação do corredor a este tipo de ambientes, porque não pode ser de um dia para o outro começar a correr de 10 graus, 15 graus e de repente começar a treinar com 30, 35. Existe um protocolo com várias fases, em que a primeira fase tem uma aclimatização inicial de entre 7 e 10 dias, em que se corre entre 30 a 35 minutos, com uma umidade entre os 30 e os 50%. A duração das sessões de início desses 7 a 10 dias rondam entre os 30 e os 45 minutos por dia. A intensidade deve ser uma intensidade moderada entre os 60% e os 70% da frequência cardíaca máxima, em que
para corredores mais avançados, poderão fazer 4 a 5 sessões por semana, mas com estas condições, em 30 a 35 graus, 30 a 50% de umidade e entre 30 a 45 minutos por dia. Portanto, com este tipo de fase, nós vamos habituar o corpo àquilo que nós depois vamos fazer depois nas fases seguintes e, portanto, tem que ser de uma forma tudo muito gradual para se conseguir fazer isto de uma forma que não seja muito agressivo para o nosso corpo. Depois, então, podemos fazer os treinos com um pouco mais intensidade e com uma duração maior. No entanto, é necessário fazer esta fase de transição para que o corpo se habitue e para vocês não sofrerem imenso com isto. Na fase 3, nós vamos retomar às condições normais antes da prova, 3 a 5 dias antes da prova, em que o objetivo já é permitir ao corpo começar a recuperar, mantendo as condições ou os benefícios que nós obtivemos nestas primeiras duas fases. E, portanto, vamos correr uma temperatura entre os 20 e os 25 graus, em que as sessões vão fazer uma redução das sessões e a intensidade também vai baixar. É um bocadinho como o polimento. Portanto, fazemos a primeira fase para nos habituarmos à temperatura alta, a segunda fase já vamos fazer aquelas temperaturas, já vamos fazer os treinos a uma temperatura mais elevada, mas também a uma intensidade mais elevada. Na terceira fase, então, uns dias antes da prova, então começamos a treinar já com as temperaturas relativamente normais, entre 20 e 25 graus, e baixamos quer a intensidade, quer o volume de treino. Este tipo de protocolo é, de certa forma, para corredores mais avançados e que têm uma condição física muito avançada e que até costumam fazer este tipo de treinos em altitude. Agora, como é que isto pode ser aplicado para corredores mais iniciantes ou mais intermédios? Eu não diria ser aplicado, eu diria o que é que quais é que são as lições que devem considerar, tendo em conta este protocolo que eu vos mostrei, que é mais para corredores mais avançados. As lições que eu estou a tentar passar são as seguintes. É que se nós, por exemplo, começamos a época do verão em que o calor é maior, temos uma temperatura mais elevada, então não podemos não deixar de ir treinar. Podemos treinar mais cedo ou mais ao final do dia. No entanto, se quisermos treinar com temperaturas mais elevadas, então temos que fazer esta fase inicial de nos habituarmos e começamos a fazer treinos muito curtos, a uma intensidade muito baixa. E, portanto, se nós queremos começar a treinar também com temperaturas elevadas, então o que devemos fazer é fazer primeiro uma fase inicial em que nos vamos habituar ao treino com temperaturas mais altas, em que vamos fazer treinos curtos, com pouca intensidade, durante uma semana, 2 semanas. Depois, então, podemos fazer os treinos com um pouco mais intensidade e com uma duração maior. No entanto, é necessário fazer esta fase de transição para que o corpo se habitue e para vocês não sofrerem imenso com isto. Agora, com isto não estou a dizer que devem fazer, o que devem é preocupar-se em ter esta fase inicial para se habituarem ao treino, para se habituarem às novas condições, porque correr com calor vai ter muitos impactos. E agora vou falar-vos de alguns aspectos que devem também ter em consideração, que são muito importantes para vocês não terem problemas que o calor pode provocar. O primeiro aspecto é o equipamento. Devem usar roupas leves, respiráveis e, se possível, usar com manga comprida para estarem mais protegidos do sol. Portanto, isto é muito importante porque este tipo de tecidos mais técnicos conseguem proteger do sol e acabam por não ser muito quentes, são respiráveis e são ótimos para treinar com calor. Outro aspecto é tentar usar a frequência cardíaca durante o treino. Se vocês veem que estão com uma pulsação muito mais elevada do que é o normal, isso poderá querer dizer que estão com sinais de algum stress térmico e, portanto, poderão ter que
ter algum cuidado em relação a esse aspecto. Se a pulsação subir muito ou começar a subir muito ao longo do treino, quer dizer que a temperatura poderá estar a provocar-vos um aumento da pulsação e, portanto, tem que ter esse cuidado de parar e no dia seguinte, ou nos próximos dias, voltam a treinar novamente. Relativamente à alimentação e à hidratação, é importante que tenham em consideração que o facto de estarem a correr com calor vai levar a uma maior transpiração e, portanto, isso leva a uma perda muito grande de sódio e potássio. E, portanto, consumir bebidas com eletrólitos poderá ser muito bom por causa dos ser rico em minerais, assim como bananas, nozes, etc. Portanto, é importante terem esse tipo de preocupação porque vão transpirar muito, vão perder muitos sais, muito potássio e, portanto, têm que ir repondo ao longo do treino. Da mesma forma que há uma maior transpiração, também vão gastar mais energia porque custa mais correr e, portanto, devem repor os carboidratos através daquelas barrinhas de gel, portanto que isso é importante também para se repor a energia que vão gastando mais rápido durante estes treinos. Relativamente à hidratação, bebam cerca de meio litro de água 2 horas antes do exercício. Durante o treino, beber entre 150 ml e 200 ml a cada 15, 20 minutos. E depois do treino, então aí reidratem-se com uma bebida que tenha os tais eletrólitos e que tenha carboidratos e, portanto, é muito importante depois do treino também repor tudo o que se foi perdendo ao longo do treino. Os benefícios podem ser grandes, no entanto os riscos também são enormes e por isso é muito importante, eu volto a frisar, que se deve ter muito cuidado ao correr com temperaturas muito elevadas. Não é algo que eu aconselho, portanto devem ter muito cuidado com isto da alimentação, com a hidratação, com os eletrólitos, o gel de carboidrato, com aquela fase inicial que vocês devem ter de se habituarem primeiro a correr com treinos mais curtos e pouco intensos, porque correr, por exemplo, com temperaturas acima de 35 graus, com umidade acima de 60%, pode ser extremamente perigoso e, portanto, é algo que não é nada aconselhável fazer. E, portanto, tenham muito cuidado com as temperaturas altas. É sempre preferível nós conseguirmos treinar de manhã ou no final do dia, em que a temperatura está um pouco mais baixa, do que estarmos a arriscar-nos com este tipo de treinos que são muito, muito perigosos. Existem alguns sinais de que alguma coisa pode não estar a correr bem e algumas delas são queimbras musculares, começam a ter queimbras e isso quer dizer que há qualquer coisa que não está a correr bem. Portanto, têm que beber água, têm que repor os eletrólitos, podem ter tonturas, náuseas, fraqueza geral, que também são marcadores que nos indicam que começa a haver uma exaustão térmica e, portanto, têm que ter muito cuidado com isso. Vão ter muitas vezes uma confusão, deixam de transpirar, há uma perda de consciência, portanto, é tudo situações que poderão indiciar que há aqui uma insolação e, portanto, tem que ter muito cuidado com este tipo de sinais. Quem é que deve estar especialmente vigilante neste tipo de situações? É, principalmente, corredores iniciantes, corredores que não estão habituados a correr grandes distâncias, não têm uma condição física muito avançada. Além disso, outros corredores que não seguiram este protocolo de aclimatação que vai ajudar o corpo a habituar-se a este tipo de condições. Pessoas que estejam muito cansadas e que fizeram treinos ao longo das últimas semanas muito intensos e, portanto, vão estar muito cansados. Portanto, isto será mais um tipo de condição que ainda vai cansar mais, vai fatigar mais e, portanto, tem que se ter muito cuidado com este tipo de situações. Portanto, basicamente, o que eu vos queria dizer hoje com este vídeo é que existem grandes vantagens em correr em altitude. Essas vantagens podem, de certa forma, ser obtidas também em correndo em temperaturas elevadas. No entanto,
este tipo de treinos, tal como o treino de altitudes, assim como o treino em temperaturas elevadas, é mais para corredores profissionais. E, portanto, o que podem levar deste vídeo, destas dicas que eu hoje falei, é a necessidade de nós fazermos uma habituação do corpo ao longo do tempo, ao longo de uma a 2 semanas, em que nos vamos habituar a correr em temperaturas mais elevadas, até porque ao longo do ano a temperatura não é sempre constante, há alturas do verão em que a temperatura é mais elevada, nós queremos continuar a treinar, então quando a temperatura começa a subir muito, então temos que reduzir a intensidade dos treinos, temos que reduzir a dimensão dos treinos, a duração, que é para depois então conseguirmos fazer esse tipo de treinos depois um pouco mais intensos. No entanto, tem que se ter aqueles cuidados que falei há pouco, da hidratação, da alimentação, todas essas coisas, ver os sinais que o corpo vai dando, porque isso pode criar alguma situação de perigo e, portanto, todo o cuidado é pouco. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o vosso joinha, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e até à próxima e bons treinos.